E claro, toda segunda-feira a gente também medita a Palavra de Deus. E vamos falar com o Padre Henrique, porque daqui a pouquinho ele vai ler para a gente o segundo livro de Crônicas, capítulo 7, versículos de 14 a 15, que será a leitura orante que nós vamos fazer hoje. Então, já pegue aí a sua Bíblia, já separe para poder rezar junto conosco. Aliás, toda vez que a gente vai também ler e meditar a Palavra de Deus, a gente pede para que o Espírito Santo ilumine cada vez mais a nossa vida. Por isso, vamos pedir para que Ele aqueça o nosso coração agora. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Já iluminados pelo Espírito Santo, convido você mais uma vez a abrir aí a sua Bíblia no segundo livro de Crônicas, capítulo 7, versículos de 14 a 15, que serão os versículos que nós vamos meditar. E claro, para isso, eu recebo aqui o Padre Henrique. Padre, seja bem-vindo mais uma vez ao Bem-vindo Romero. Bom dia. Bom dia, Bianca. Bom dia a todos que nos acompanham neste momento, neste nosso encontro semanal de meditarmos a Palavra de Deus. Nessa semana, uma semana muito especial, refletindo sobre a conversão. Como é necessário a gente refletir sobre isso, não é mesmo, Padre? Ter essa certeza de que a gente precisa rezar diariamente pela nossa conversão, né? Com certeza, Bianca. A oração é nosso diálogo com Deus, principalmente pela palavra. Nós, então, queremos ouvir aquilo que Deus tem a nos dizer. Nós que, na nossa oração, muitas vezes, mais pedimos, mais falamos do que escutamos o que Ele tem a dizer ao nosso coração. E falar sobre conversão é sempre muito importante porque todos nós precisamos nos converter. Aliás, por falar nisso, você aí em casa vai acompanhar conosco agora uma notinha que nós fizemos pelo motivo pelo qual as nossas intenções essa semana estamos depositando nessas intenções, que é a conversão. Então vamos rezar. Muitas vezes sabemos que é um trabalho árduo fazer o bem. Como seres humanos, nascemos sem vaidades e pecados. Mas no decorrer da vida, vamos nos deparando com situações em que, infelizmente, desviamos do caminho do bem. Por isso, vamos rezar essa semana para sermos perseverantes no caminho da conversão. Ela é diária e depende de nós mesmos. No livro do Apocalipse, lemos: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e me abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. O Senhor nunca se cansa de bater à porta. Devemos nos preparar para essa visita e, por essa razão, não podemos deixar-nos invadir pelas ilusões, aparências e coisas materiais. O que devemos fazer é tornar nosso coração sensível ao Espírito Santo. A missão dele é santificar, mas nós temos muitas vezes o coração fechado para escutá-lo. Precisamos abrir o coração e ser obedientes ao que ele nos fala. A conversão não é uma escolha de outras pessoas, mas uma escolha muito pessoal. É você quem quer mudar, ser melhor, ser de Deus. Nosso Senhor nos dá um tempo para a nossa conversão. E este tempo é agora, neste momento, neste lugar. Não se deixe vencer pelas paixões e não espere para converter seu coração a Deus.
Você está vendo? A hora de se converter é justamente agora. Por isso, vamos ouvir então o que a palavra de Deus tem a dizer. Segundo o livro de Crônicas, capítulo 7, versículos 14 a 15. Padre, por favor. Se meu povo, que clama pelo meu nome, se humilhar, rezar, buscar minha face, se arrepender de seus erros, eu escutarei do céu, perdoarei seus pecados e restaurarei seu país. Agora meus olhos estarão abertos e meus ouvidos atentos à oração feita neste lugar. Padre, a gente vê dois pontos importantíssimos aqui na palavra de Deus hoje. Tanto a questão da oração, quanto também a questão do perdão. São dois pontos importantes nesse trecho que nós lemos, não é mesmo? Sim, o livro de Crônicas, ele está falando para nós desta mudança de itinerário, desta mudança de rumo para a nossa vida. A conversão exige de nós isso. O arrependimento dos pecados, o pedido de perdão a Deus, né, o reconhecer deste caminho que estávamos trilhando, que nós precisamos mudar. E, claro, a oração é aquilo que nos fortalece, é este diálogo com Deus que vai nos dar sempre a certeza de que nós estamos no caminho certo, no caminho seguro, no caminho correto. É interessante isso, Padre, da oração, principalmente porque eu aqui, nesses tantos anos, aqui no Santuário Nacional, trabalhando na TV Aparecida, quase 14 anos aí, eu já encontrei com várias pessoas falando da oração, de como a oração faz bem para o coração delas. Mas uma senhora uma vez me marcou muito, sabe, Padre? Porque ela falou assim para mim: sabe, minha filha, eu não sei ler, eu não sei escrever. Aí eu não sei se o que eu estou rezando está certo. Mas será que Deus está me ouvindo do mesmo jeito? Padre, eu achei tão bonitinho e tão singelo, principalmente porque você nota que, independente de ser letrado, de saber ler, saber escrever, essa pessoa quer falar com Deus. E Deus escuta e olha o que está no nosso coração. Não importam necessariamente as palavras proferidas, se elas são corretas ou não, não é mesmo, Padre? Isso mesmo, a oração mais sincera, ela brota do mais profundo do nosso coração, nesta intimidade que nós vamos estabelecendo com Deus, de conversarmos realmente com um amigo. Essa mesma intimidade que nós temos com amigos, de conversar, de partilhar a vida, de partilhar sobre a nossa existência, as nossas angústias, nossas fraquezas, mas também nossas alegrias, é essa intimidade que é a oração. A oração, ela nada mais é do que esse diálogo com o Senhor. Então, é bonito perceber que realmente, muitas vezes nem precisa multiplicar tantas palavras para falar com Deus. Basta estarmos na presença dEle e nos colocarmos na presença dEle. E como é importante a oração para a conversão? Voltando agora para os versículos que nós lemos, como é importante, não é, Padre, a gente ter essa certeza de que é por meio da oração que a gente vai construindo o nosso caminho. E como eu bem disse na nota, a conversão ela tem que ser diária, não é mesmo? Sim, a conversão exige de nós uma mudança de postura, exige de nós uma mudança de atitude e uma mudança de consciência também, para que a gente retome o caminho da proximidade com Deus. E certamente nos momentos em que nós estamos afastados de Deus, a gente sente que é o contrário que acontece. Às vezes as pessoas falam: Deus não está perto de mim, eu não sinto Deus porque eu sou muito pecador, porque eu faço muita coisa errada, o caminho que eu escolhi não é o caminho justo. Então, a gente sempre fala: não, Deus não se afasta de ninguém nunca, jamais. Nós é que nos afastamos dele. A conversão o que é? É esse retomar um caminho de proximidade, é buscar no cotidiano, buscar nas nossas vivências esta proximidade e este cumprimento da vontade de Deus. E é claro, a conversão, ela não deve ser intimista. O que quer dizer isso? O que o Padre Henrique quer dizer com isso, né? A gente tem que conseguir fazer com que esta conversão, a gente deve almejar isso, essa conversão do coração, não só pensando num Deus que está lá no alto, com quem eu me relaciono, aquele Deus que ele só olha para mim e eu só olho para ele, né? A conversão me lança a olhar ao meu redor e a transformar a vida das pessoas que estão perto de mim.
mas é importante que essa transformação comece por mim. Comece com a minha mudança de atitude, com a minha mudança de postura frente às coisas, sendo realmente voz profética, sendo realmente um sinal da presença de Deus nos ambientes onde eu estou. Padre, e nos dias de hoje, como é que eu posso ser esse sinal profético? Como é que eu posso fazer com que a conversão aconteça diariamente na minha vida e com que as pessoas notem isso também e também comecem a se converter? É muito interessante falar sobre o profetismo, justamente nesse tempo que a gente vive, porque ela é muito importante, aliás, o profetismo é muito importante de ser vivido porque ele tem dois pilares muito importantes, que são a denúncia daquilo que é errado, o que não significa que a gente vai sair apontando o dedo para todo mundo, julgando, condenando. A gente tem que primeiro ver a nossa vida, a nossa conduta, buscar essa transformação em nós mesmos. E depois o anúncio. É muito importante nós anunciarmos a nossa fé, anunciarmos esta mensagem de esperança, que é o Evangelho, é a palavra de Deus. Então esses dois pilares da profecia são muito importantes nesse processo de conversão e reconhecer-se, e me reconhecer, e nos reconhecer nesta dinâmica. É dinâmico, não é estático. E é muito bonito quando a gente ouve dizer que a conversão ela é diária, é pouco a pouco. A gente vai subindo degrau por degrau. Pode acontecer que a gente regrida, né? Que a gente desça um ou outro, mas não perder de rumo a nossa meta, o nosso objetivo. Não desistir, não é, Padre? Porque as coisas acontecem na vida e somos seres humanos, passíveis de erro. Podemos errar, por que não? Agora, o importante é você saber que a partir do momento em que você reconheceu esse erro, mudar, ver um novo horizonte a partir disso e principalmente enxergar no outro a figura de Cristo também, não é, Padre? Isso é algo muito importante, como a gente dizia, dessa conversão que não é só vertical, mas ela passa no horizontal das nossas vidas, de reconhecer Deus nas pessoas, né? A vivência do amor, da qual a gente sempre fala, e a palavra de Deus sempre vai nos lançar para isso, a refletir sobre o amor. Deus é amor, né? Este amor, ele, para ser autêntico e verdadeiro, ele não deve ser um amor intimista entre eu, Deus e eu, mas um amor que me lança a enxergar Deus nas pessoas, a respeitá-los como imagem e semelhança do próprio Senhor. Padre, para que a gente possa encerrar esse nosso momento aqui de reflexão e principalmente para quem está em casa aí, reze junto conosco pela conversão própria dele e, claro, reze também no coração pela conversão das pessoas que amam, porque é muito importante a gente rezar também pelos outros. Eu gostaria que o senhor fizesse uma oração para a gente possa ter este coração que quer sempre a conversão. Sim. Senhor Deus e Pai, Sua palavra nos diz que quando 2 ou mais se reúnem em Seu nome, ali o Senhor está. Reunidos em tantos irmãos neste momento, refletindo a Sua palavra, queremos nos colocar nesta dinâmica da conversão. Que a Sua palavra norteie a nossa vida, nos ajude a conduzirmos a nossa vida para o bom caminho, para o caminho do amor, para o caminho que nos leva à Sua presença. Isso nós os pedimos, isto nós desejamos viver com todo o nosso coração. Amém. Amém. Obrigada, Padre, mais uma vez pela presença aqui conosco e por nos ajudar a pensar em cada vez mais converter-nos e converter o próximo também, converter o outro. Amém. Rezemos uns pelos outros pela conversão, né? Às vezes as pessoas acham que a gente, por ser padre, não tem nada que mudar. Temos e muito. Então reze por nós, eu rezo por você, Amém. Você reza por mim e assim a gente vai crescendo juntos. Aliás, me lembrou quando eu tive a oportunidade, graças a Deus aqui e a TV Aparecida também, de ir lá para Portugal, na época, principalmente pertinho da festa de Fátima, e eu tive a oportunidade de conversar com a sobrinha da irmã Lúcia. Que bênção. Que chegou a conhecê-la, inclusive ela fica o dia inteirinho lá em Aljustrel, onde nasceram os pastorinhos, ela fica lá rezando o dia inteirinho o terço
pela conversão dos outros, que foi o pedido, inclusive, de Nossa Senhora de Fátima. E a gente, quando começa a rezar pelo outro também, tudo muda na nossa vida, porque a gente consegue entender o outro, a enxergar o outro. É muito bonito isso. A oração transforma realmente. Sem dúvida. Obrigada mais uma vez pela presença, Padre.